Shabbat Shalom. Baruch Hashem. Louvado seja o Deus Todo-Poderoso, aquele que vive e reina para todo sempre. Nós estamos chegando na porção de número 34, Parashá Bemidbar. Estamos desde ontem ouvindo estudos sobre a mesma. Então vamos entender um pouquinho a Parashá Bemidbar. Eu quero trazer alguns esclarecimentos. É algo simples, não fiz nada sofisticado. No deserto. Livro de Shemot 19:2 e Bemidbar, capítulo 1, versículo 1. Vamos entender um pouco sobre a Parashá? Vamos lá? Uma aula de hebraico, tá bom? Antes da gente entrar na Parashá, assim dizendo, por assim dizer. Aqui é uma preposição da letra Bet, tá? A letra Bet, ela, quando é inserido nela os massoréticos são aquelas bolinhas, tá bom? Então eu vou fazer você entender, porque eu fiz algo muito simples para você compreender. O significado da letra Bet, com os massoréticos, ela passa a ser em, com, por, no, na, nos, nas. A letra no é nada mais a junção do em mais o, em mais o. A letra na, a palavra na, é a junção do en mais o a, e assim sucessivamente. Por que eu estou mostrando isso? Porque me foi feita uma pergunta aproximadamente 3 ou 4 vezes, que está inserido esse assunto. Eu estou aproveitando a Parashá para te ensinar sobre esse assunto. Preste atenção num detalhe. O pasuk, chave dessa Parashá, Bemidbar, capítulo 1, versículo 1, está escrito: Hashem falou a Moshe no deserto do Sinai, na tenda do encontro, no primeiro dia do segundo mês, no segundo ano após a saída da terra do Egito. Foi-me questionado se no lugar do no pode ser em um. Por exemplo, falou a Moisés no deserto do Sinai. Aí me perguntaram, pode ser no lugar do no em um? Então vamos fazer a frase com em um. E falou Hashem a Moshe em um deserto do Sinai, em uma tenda do encontro, em um primeiro dia, em um segundo ano. Se eu colocar o em, porque tem muita gente que estuda pela internet e tem visto, vamos passar só mais uma transparência e voltar nessa. Muita gente me pergunta isso aqui, Lá em Bereshit, capítulo 1, versículo 1, está escrito: Bereshit bara Elohim et hashamayim ve'et haaretz. No princípio criou Deus os céus e a terra. Então o início da palavra Bereshit é no princípio. Está aqui o Bet com os massoréticos, que forma o en mais o, no. Então aqui não pode ser de forma nenhuma, a pergunta que os meninos têm me feito, alguns me fizeram pelo zap, alguns me fizeram pessoalmente, jamais pode ser em um princípio. Então se você viu alguma Bíblia, algum livro escrito em um princípio, está totalmente fora do contexto, porque Deus não pegou em um qualquer princípio. Ele batizou esse dia, ou esse versículo, ou essa história, com no princípio. Ou seja, por isso que o Bet, olha que legal isso aqui, presta atenção nisso. Comigo a câmera aí. Nunca esqueçam disso aqui, mas os sábios dizem que antes de o Eterno usar o termo no princípio, ou quando ele disse no princípio, até Adão teve 15 milhões de anos. Tá, tudo bem. Sim, foi quando os dinossauros nasceram, viveram, morreram. Foi dentro dos 15 milhões de anos. Também dizem os cientistas, os pesquisadores, estudiosos, que o petróleo veio do quê? Veio de soterramento de massas vegetais e muitas outras coisas juntos, tudo socada no fundo de algum terremoto gigantesco, extremo,
e pode ser que tinham muitos dinossauros e tudo isso foi amacetado lá no fundo, virou aquele líquido preto que se transformou num petróleo. Isso é o que diz o cientista, os estudiosos. Então veja só, para que isso acontecesse, precisaríamos ter 15 milhões mesmo de anos lá atrás, para que formasse o petróleo realmente. Então, onde que paira aqui a dúvida e essa questão, essas perguntas? Essas perguntas pairam da seguinte forma: o Eterno, quando ele fez a letra Bet, ele fechou ela em cima. Fechou ela atrás. Porque para nós atrás é a direita. Olha lá. E fechou ela embaixo. Para nós não, perdão, para o hebraico. Porque o hebraico é da direita para a esquerda. Então a letra Bet, ela é fechada atrás da direita para a esquerda. Então o Senhor está dizendo, ó, o que aconteceu em cima, toda a eternidade que aconteceu lá em cima, não vos interessa. O que aconteceu para trás, não vos cabe. O que aconteceu para baixo, não vos é lícito. Vocês compreendam somente o que aconteceu daqui para frente. Por isso que o Bet, ele é aberto na direção da direita para a esquerda. Então, jamais você vai encontrar alguma leitura, algum estudo, algum estudioso, algum aí pseudo-mestre ensinando pela internet, dizendo em um princípio, que houveram vários princípios. Não, é no princípio, ok? Por isso que eu entrei naquela questão do Bet, só para esclarecer esse detalhe, porque toda vez que me perguntam, agora fica registrado, o dia que alguém me perguntar, eu falo, pode abrir a internet, lá na playlist, tem um estudo sobre isso. Voltemos à imagem anterior, só para nós concluirmos. Então eu disse no deserto, e é realmente no deserto, porque a primeira palavra desse trecho do pasuk, do versículo, começa com um Bet, com massorético. Então não é em um Sinai, em uma tenda, é na tenda, no deserto. Não é em um primeiro dia, é no primeiro dia. Não é em um segundo ano, é no segundo ano. Todos têm um bet com massoréticos, que é explícito. Não se pode trocar por outra palavra ou achar que o texto está escrito de forma errada. Então, não esqueçam desse detalhe que é muito importante, isso vai ajudar muito você quando você for estudar. Você não pode criar. Por exemplo, quando ele disse no deserto do Sinai, não pode ser em um deserto. Quando ele disse da tenda, não é em uma tenda, só existia uma tenda. Só existia um Sinai. Entendeu? É muito objetivo. Não é em qualquer primeiro dia. Não é em qualquer primeiro. É em um dia específico. Não é em qualquer segundo ano, num segundo ano específico da saída do Egito. Tudo tem um porquê, ok? Vamos direto para Paraxá, que é melhor. É bem curtinho, já estou terminando. No livro de Bemidbar, no deserto, olha só como é interessante. O deserto eu já ensinei de outras formas, com outras palavras. Então, para não ficar repetitivo, eu procurei outros argumentos para que nós falemos sobre deserto. Deserto, lugar de oscilação brusca, de temperatura brusca. Durante o dia, chega a 40, 45, 50 graus. Quando nós estávamos lá no deserto, é muito calor durante o dia. Você tem que ir preparado com a sua garrafinha de água na mochila. Não tem lanchonete na esquina. Não tenha nada, é deserto. Por que oscilação brusca? Já viu que tem dia que você acorda até bem, está tudo tranquilo. Você vai trabalhar, de repente surge um problema e aquilo dá uma mudança brusca no seu dia. Surge uma discussão, o patrão ou o chefe, ou você mesmo que cuida do seu trabalho, comete um erro grave, perde dinheiro, e você fica irado. Ou você dá um orçamento, quando você termina o orçamento, você vai fazer as contas e fala, puxa vida, eu errei em R$200, R$300, olha o prejuízo que eu tomei. Então você teve uma oscilação brusca, mudou de uma hora para outra o contexto do seu dia, do seu trabalho. E o Eterno, o que ele quer dizer com isso? Ele quer dizer com isso que você que serve a Torá, terá no seu dia a dia
mudanças bruscas. Pode acontecer de um dia para a noite, em momentos, minutos. O dia pode ir bem até meio-dia, e do meio-dia para a tarde, péssimo. Ok? Quando se fala também em lugar de reflexão, isso ensina a nós a vivermos melhor com a palavra, com a Torá. Educa a gente a viver. Lugar de reflexão, para e pensa. Antes de você tomar uma atitude, antes de você tomar um caminho, antes de você entrar no emprego, antes de você sair de um emprego, reflita, faça uma reflexão. Se não conseguir refletir sozinho, consulte, pergunte. Porque às vezes você perdeu uma grande oportunidade, aquela oportunidade estava na sua frente, você não conseguia enxergar, e você perdeu a chance de caminhar bem. Quantas vezes já passou oportunidade na sua vida e você perdeu? Agora, quando você ganhar a oportunidade, seja sábio, porque o Eterno vai te testar. Se você vai ser fiel nas suas finanças, porque se você não for fiel nas suas finanças, aquela boa oportunidade que te foi aberta, vai ser fechada para você voltar no fim da fila e ficar lá lamentando, mas eu tive a chance, mas eu marquei, eu devia ter feito, mas não fez. Eu deveria ter feito assim, mas não fez. O Eterno está te testando todo dia. Lugar de valiosos aprendizados. Quer lugar melhor? Também eu ouvi hoje pela manhã que o Eterno às vezes não te dá riqueza logo no início, porque se você, do jeito que está, já leva as coisas de qualquer jeito, já frequenta o Shabat de qualquer jeito, imagina se ele te antecipar suas bênçãos. Aí que você não vem mesmo. Meu filho, para pensar, se ele te der um carrão bom, novo, você faz o serviço da semana, você olha na conta, tem 3 mil, 4 mil, 5 mil, 7 mil reais na sua conta, você vai inventar rancho, você vai inventar ver o parente lá em São Paulo, lá em Uberaba, lá no Rio de Janeiro, você vai inventar, é só ter o dinheiro na conta, a gente não te vê aqui mais, e se ele te enriquecer, você compra um rancho, um sítio, acabou. Compra um jet ski. Aí o final de semana, você já começa a programar na segunda-feira. Esse final de semana eu vou fazer uma churrascada lá no meu rancho. Já não vê você mais, acabou. Perdeu você. Então o Eterno às vezes prefere te deixar sem nada do que te perder. Isso é real. Isso é real, não é lorota, não é conversa fiada não. É real. Porque tem muita gente que ficou bem de vida e esqueceu o Eterno, deixou ele de lado. Lugar onde os profetas viviam. Os profetas viviam na cidade, nas capitais. Leia a Bíblia. Tem profeta aí que vivia de mel. Comia mel no deserto. Eles zombavam de Yohanan, aquele imersor. Eles zombavam dele. Eu li um midrash certa vez que alguém, quando Yohanan passava, eles falavam, olha aí o bambu andando, um bambu andando. Chamavam ele de bambu, chamavam ele de um palito, não tinha talvez esse termo na época. Vareta, perfeito, essa palavra tinha, vareta, porque de tão magro que era, tão magro, não tinha frente e nem traseira, era uma coisa só. Mas era um homem que comia gafanhotos, vivia de mel silvestre, porque esses profetas viviam no deserto, que é o lugar de se preparar a pessoa. Então o deserto que você vive todo dia, que eu vivo todo dia, é para nos aprimorar. Você só vai chegar na Nova Jerusalém depois que você passar pelo deserto. Você só vai chegar na Jerusalém, que provavelmente, talvez, alguns de vocês não vão conseguir ir nessa Jerusalém que está aqui na terra. Talvez não consiga ir. Permita o Eterno que todos vocês possam ir. Em nome do Mashiach. Eu quero abençoar vocês com essas palavras. Permita que vocês possam ir. Mas se por algum motivo não conseguirem ir, que ainda está estruturando a vida, mas quando chegar na Nova Jerusalém, para chegar na Jerusalém, seja a atual ou a nova, não tem como chegar sem atravessar o deserto. Lugar de crescimento. A gente, quanto mais apanha, mais cresce. Quanto mais sofrimento, mais cresce. Pode ver que as enrascadas que você já entrou aí para trás, pessoas que te levaram na conversa, te ludibriaram, te enganaram, fizeram você gastar dinheiro, pessoas que te tomaram bens, pessoas que te trouxeram prejuízo financeiro, você nunca mais entra.
Você nunca mais entra. Você entrou uma vez, você fala, agora eu não vou na conversa desse cara nem a pau. Então, lugar de crescimento, é deserto. Lugar de onde a água brotou da pedra. Água no deserto é quase impossível. Agora, sair de uma pedra tornou mais impossível ainda. O que o Eterno está dizendo para nós, através dessa passagem bíblica, que se você estiver no deserto, mas estiver com Ele, ainda que seja necessário, a água sairá, nem que for da pedra. Lugar do maná. O que Israel produzia? Fala para mim, o que Israel produzia no deserto para todo dia pela manhã chegar comida para ele, chegar o maná? Alguém sabe me dizer o que eles produziam? Isso. Eles produziam adoração ao Eterno. Só estudavam, adoravam, cantavam, glorificavam. Era deserto? Tinha supermercado? Não? Tinha padaria? Aquele pãozinho fresquinho que sai na hora? Não tinha? Não, né? Não tinha mercado? Não tinha varejão? Não tinha feira? Não? Não? Mas a comida caía fresquinha todo dia pela manhã. Na porta da tenda. Não precisava nem sair. Ai, meu Deus, estava deitadão lá assim. Oh, Eterno, que maná maravilhoso. Agora nós levanta cedo, corre, trabalha, batalha, e luta, e toma pedrada, e sofre, e passa angústia, e passa tristeza, e passa nervoso, e passa raiva, para comprar maná. Se nós gastássemos toda essa energia em adoração, o maná cairia na nossa porta. Na porta. Os recursos financeiros da sua vida vinham na sua porta. Eu creio nisso, eu creio. Lugar onde se manifestou a Shekinah, a glória de Deus se manifestou, foi no deserto. Não foi, você não vai ver falando que a glória do Eterno se manifestou lá em Beit-Lehem, lá no norte, ou ao sul de Israel. Foi lá no deserto, numa cidade famosa, que eu digo ao norte ou ao sul. Lugar do recebimento da Torá. Ei, é por isso que quando você chega na Beit, a batata assa. Por quê? Porque você vem de um conceito cristão. Você vem de um conceito que você não tinha obrigação nenhuma. Você só ia no culto, aleluia, glória a Deus, aleluia, bendito seja. Sapateava lá e ia embora para casa e estava tudo bem. Agora, aqui, você tem que aprender Torá. Você tem que andar no deserto. No deserto tem escorpiões, tem serpente, calor excessivo, frio excessivo, e você ainda tem que glorificar, dançar em volta da Torá sorrindo e dizer que só o Senhor é Deus na sua vida. É por isso que no deserto ele entregou a Torá. E tem mais um motivo, que já já eu vou explicar o porquê. Lugar onde conseguimos avistar Eretz Israel. Aonde Moshe estava? Não era no deserto? Quando ele chega pertinho do rio, do Yarden, do Jordão, que era só atravessar o Jordão e pisar na terra prometida, o que o Eterno fala para ele? Não atravessa. Seu tempo acabou. Sobe até o monte. Ele subiu até o monte. Quando ele chegou lá no topo, eu estava vendo uma imagem pelo Google de quem estivesse em cima do monte onde Moshe subiu. Ele olhou assim e viu toda a terra de Israel, lá de cima daquele monte, tipo um monte de Massada. Sabe que você enxerga assim 100 quilômetros de distância, uma coisa bruta daquela. Você vê longe. Ele subiu e o Eterno falou para ele, tá vendo? Essa é a terra prometida. Você faz 40 anos que está lutando com esse povo no deserto. 40 anos levantando cedo, correndo atrás, tentando ajustá-los, aconselhá-los, apartando briga, apartando discussões, apartando rebeliões. 40 anos pelejando com esse povo. Está vendo a terra? Estou. Você só vai ver. 40 anos pelejando e você não vai entrar nela. Eu vou te levar agora. Eu vou tomar tua vida agora. E você não vai pisar na onde você mais almejou. Tudo bem. Partiu salvo. Quem dera se todos nós só ver a terra de longe, mas partir salvo. Não tem problema ver a terra de longe. Mas se partirmos com a nossa
com a garantia do eterno, da nossa salvação, Baruch Hashem, nós já estamos avistando o Eretz Israel. Quando você põe a mão na Torá, essa Torá veio de Jerusalém. Você está tocando numa peça que veio de Jerusalém. Quando você coloca uma mezuzá na sua casa, a maioria delas vieram todas de Jerusalém. Você tem uma parte de Israel na sua casa. Você tem uma parte de Israel aqui dentro da sinagoga. Então você já está avistando, através desses objetos, a terra de Israel. Olha lá. Pode seguir. Eles saíram lá de cima, de Ramsés e Sucot, lá do delta do Nilo, aqui é o delta, ó. Essa parte escura aqui na areia do deserto, é onde abre como se fosse uma árvore. O Nilo, está aqui o Nilo, ó. Ele abre como se fosse uma árvore. Uma coisa mais linda ali, porque ali é cheio de pântanos, ali dá tudo que você plantar, é lindo. Então, eles saem dali, desse lugar verdejante, no meio do deserto, de onde dava tudo, desce até Sucot, de Sucot eles vêm, atravessam o Mar Vermelho, e o Monte Sinai está aqui, ó, do lado de cá. Aqui tem um falso Sinai, tá? Então você nunca vai em Jerusalém com um guia turístico, que eles vão te levar para cá e falar, olha aí o Monte Sinai, você vai subir lá em cima, vai querer fazer uma tefilá, e aqui é o falso Sinai. Uma pessoa me perguntou essa semana, nossa, mas eu queria tanto aprender um pouco de arqueologia, é um Ari que nos acompanha aí pela rede. Eu falei, arqueologia você tem que fazer com quem é judeu, porque nós temos um pequeno problema. Se você fizer arqueologia com pseudos mestres, professores, Jerusalém tem 3 túmulos de Miriam, tem 2 túmulos de Yeshua, um é dentro de uma catedral romana, cheia de uns pedelecos lá, uns negócios pendurados, um buraco redondo no chão, uma placa de bronze, nunca fui lá não e nem vou. E aí, eles falam, aqui foi sepultado Yeshua. Mas quando você está lá dentro de Israel, você vai lá conhecer o Monte Calvário, o Gólgota. Quando você chega no Gólgota, você sabe, você sente, aqui é o lugar. Jardim do túmulo Todá. Você chega no jardim do túmulo, é exatamente como a narrativa bíblica. Está lá a saída da cidade, o portão, por onde as pessoas saíam, e Yeshua foi crucificado em uma das saídas da cidade, do lado de fora dos muros. Então você está lá no jardim, e você está olhando as muralhas de Jerusalém, a cidade fechada, murada. E você vê a caveira na pedra, você vê exatamente o lugar de onde ele foi crucificado. E você vai na pedra, que foi doado para ele momentaneamente, para ele ser sepultado, a rocha lapidada com os túmulos. Você vai lá e entra dentro do túmulo. Você nunca esteve tão perto de Yeshua quando você entra no túmulo. Você nunca esteve tão perto de onde ele pisou, de onde ele passou, de onde ele esteve. Então, mas se você for ver, tem 2 túmulos de Yeshua. Se você não conhece a história, eles te levam para qualquer lugar e falam, aqui está Miriam, aqui está Yeshua sepultado, aqui é isso, aqui é aquilo. Você está lá de bobo, pagando a viagem, e de alegre, sem saber onde é que você está. Então, daqui de cima, quando se foi se aproximando, aqui é a divisa já, a divisa da terra de Israel, quando Moshe chega aqui na divisa, que ele olha e ele observa o Eretz Israel, naquele momento ele passa dessa vida para a eternidade, mas o Eterno fez tudo milimetricamente, então nós podemos até avistar de longe, mas um dia você habitará lá. E olha que outra coisa interessante, Moshe, antes de ir para o Egito, antes dele retornar para o Egito, ele estava no deserto e ele estava justamente no Sinai. E ele lá mexendo no monte, cuidando de ovelhas, passando por ali, e de repente uma sarça estava pegando fogo, e um mistério muito interessante, o fogo não a consumia.
Imagina uma sarça no deserto, um calor insuportável. Se tivesse ela verde ou seca, qualquer coisa no deserto que você pôr fogo queima, porque o negócio lá é bruto demais. Ele chega perto da sarça, ela estava queimando e não consumia. Agora preste atenção, a sarça estava onde? Alguém sabe me dizer? Que monte? No Sinai. Agora olha só uma coisa. Vamos lá. Sarça ardente. Olha que interessante isso aqui. A palavra sarça é sne. A sarça ardente, na qual Hashem revelou-se a Moshe. É uma planta de espinhos. A sarça é uma planta cheia de espinhos que nem os passarinhos conseguem pousar nela, de tanto espinho que ela tem. É uma planta de espinho, onde nem as aves podem sentar. Foi acrescido no nome Sine um Yud. Por que foi acrescido um Yud no nome Sine? Por que um Yud? Então o monte se chamava Sine, que é o nome da planta, porque essa planta, ela dá mais naquele lugar. Ela é oriunda daquele lugar, do Monte Sine. Por que foi acrescentado um Yud? Alguém sabe me falar qual que é o valor na gematria? Qual que é o valor numérico do Yud? 10. 10. O Yud é 10. E quando ele chega no Sinai, Moshe desce lá de cima com a Eser Hadibrot. O que é Eser Hadibrot? As tábuas. E quantas leis tem nas tábuas? 10. Para que as tábuas descessem do Monte Sinai, o Eterno teve que mudar o nome de Sine, acrescentar um Yud que equivale a 10, para as tábuas com 10 leis descerem lá de cima. Lembra que o Moré Cleito falou hoje que Deus é muito organizado? Lembram quando ele falou isso? Deus é muito sistemático, muito organizado. Então as 10 palavras, os 10 dizeres, mas também é derivado de Siná, ou seja, as nações nutrem ódio contra os judeus. Quando você fala de judeu aí para os cristãos, eles te odeiam sem motivo. Quando você falar que você é um judeu, que você está indo numa sinagoga, se você chamar um cristão, ele já começa a te odiar sem motivo. Porque a palavra que significa o ódio das nações contra os judeus, significa Siná. Então presta atenção. Você primeiro é odiado. E depois, para alcançar a Torá, tem que enfrentar um monte cheio de espinhos, que é o Monte Sinai, onde só dá a planta chamada Sine, que é uma sarça cheia de espinhos. Não tem como chegar na Torá se não passar pelos espinhos. Deixa eu dizer uma coisa para você. Talvez não todos, mas a grande maioria. Quando veio para cá, às vezes você chamou sua esposa, ou às vezes o esposo chamou a esposa, ao contrário, a esposa chamou o esposo, e alguém pôs obstáculo, não quero ir. Não, eu não gosto daquele lugar. Eu não quero frequentar aquilo ali. Para mim aquilo não serve. É um monte de espinhos que você enfrenta para chegar até a Torá. Então, se você não tiver os espinhos no caminho, você está fora do caminho, você está no caminho errado. Não é profundo isso? Não é bruto esse negócio, essa combinação? Então, para eu chegar até a Torá, primeiro eu tenho que passar pelos espinhos. Moshe primeiro passou pela sarça. Depois ele vai para o Egito, pega o povo, tira o povo para fora, vem caminhando pelo deserto, volta no Monte Sinai. Quando ele volta no Monte Sinai, passa pelas árvores de espinhos, Deus eleva ele até o terceiro céu, dá as 2 tábuas para ele com os 10 mandamentos, ele desce de novo, passa entre as sarças de espinhos e desce até lá embaixo e apresenta para a população, para o povo de Israel, as tábuas da lei. Mas ele teve que passar pelos espinhos na ida e na volta. Tem a ver com a gente? Tudo. Você chega para a sua família, às vezes você fica doido para trazer a família para cá, para eles entenderem isso, para eles aprenderem as profundezas, os segredos da Torá. Eles zombam, fazem piada da sua cara,
Ah, você guarda a lei, você está no passado. Joga um monte de espinhos em você. É assim que funciona todo o processo. Baruch Hashem. E vamos partir para terminar. Shemot 19:2. Depois da partida de Refidim e da chegada ao deserto do Sinai, eles acamparam no deserto, ali diante da montanha. Israel acampou. O Eterno mandou que eles parassem ali e acampassem lá, de frente ao deserto do Monte Sinai. No deserto sem dono, foi dada a Torá ao povo de Israel. Você imagina se a Torá tivesse sido dada em Jerusalém? O judeu já não é um povo muito fácil? Já não é fácil? Ele já não deixa você ter acesso à Torá? Imagina se fosse dado em Jerusalém. Por que que o Eterno deu a Torá no Monte Sinai? Porque é um lugar sem dono. O Monte Sinai é um território de ninguém. Quando o Eterno deu a Torá lá em cima do Monte Sinai, ele estava dizendo para a população da terra, as nações: eu dei a Torá para quem a procurá-la, e quem procurá-la, achá-la-á, porque eu dei ela num lugar neutro, não foi num território com dono, com proprietário, eu dei numa área neutra. Tanto você que está aqui na Beit, como qualquer um cristão, qualquer um de qualquer seita, de qualquer religião, de qualquer lugar do mundo, tem acesso à Torá, porque ela foi dada num lugar neutro. E para terminarmos, Terrilim 114, 1-8, quando Israel saiu do Egito, e a casa de Jacó deixou um povo de língua estrangeira, e Judá se tornou o santuário de Deus. O que eles tiveram que fazer? Sair do Egito, abandonar um povo de língua estrangeira. Sem essas duas coisas eles não conseguiriam chegar perto da Torá. E Judá se tornou o santuário de Deus, Israel o seu domínio. Agora olha o que o Eterno fala: quando esse povo saiu para o deserto, o planeta Terra se abalou, estremeceu o planeta. Olha lá, diz que o rio Jordão, o Iarden, retrocedeu, as montanhas saltaram como carneiros, e é o Eterno que está falando isso, e os outeiros como cordeiros, porque o mar você foge? Por que, Iarden, você retrocede? Por que, montanhas, vocês saltam como carneiros? E vocês, colinas, como cordeiros? Trema a terra da presença do Senhor, na presença do Deus de Jacob, que transformou a rocha em um poço de águas, e a pederneira em uma fonte de jorrar, um lugar neutro, seco, em uma fonte de jorrar. O que o Senhor está dizendo aqui? Por isso que o sogro de Moshe procura ele quando ele está lá nos pés do monte, porque ele fala assim: algo aconteceu de diferente no planeta, eu estava longe, mas tremeu tudo abalou, algo aconteceu de diferente, Moshe, e eu vim te perguntar o que foi. Aí Moshe relata para o seu sogro: foi a saída do exército do povo de Israel, de uma terra estrangeira, de uma língua estrangeira. A alegria do Eterno foi tão grande quando ele resgatou aquele povo, que a terra abalou os seus alicerces. O mar se encolheu, o rio se encolheu, as montanhas tremeram. Mas eu tenho uma coisa para te dizer, que eu creio, que quando o Eterno hoje, olha você que tem se esforçado, olha você que tem buscado, olha para uma cidade de Franca, aqui no interior do estado de São Paulo, uma cidade até pequena, média, e olha para nós, e vê um povo reunido para fazer um cortejo de uma Torá, um povo reunido para ficar 2 horas ouvindo a palavra do Eterno, glorificando e exaltando o teu nome. No campo espiritual, é como se estivéssemos saindo do Egito novamente, e a terra se abala, quando o Eterno nos proporciona essa bênção tão grande, de podermos servi-lo nesse lugar. Baruch Hashem. Então, sofra feliz, passe os perrengues que tem que passar em paz, passe as dificuldades glorificando, porque nós estamos caminhando para a vida eterna. Baruch Hashem, que o santo bendito seja Ele, aquele que vive e reina para todo sempre, venha vos abençoar, venha vos confortar do dia a dia, venha vos dar ânimo do dia a dia, venha vos dar alegria do dia a dia, e venha vos dar saúde, em o nome de Yeshua HaMashiach.
Amém. Recebam. Baruch Hashem.